Capítulo 22. O relâmpago do Capitão Nemo. Sem nos levantarmos, voltamos nossos olhos para a mata. Enquanto eu levava minha mão à boca, a de Ned Land já chegará a dele. Uma pedra não cai do céu, disse Conselho, ou então merece o nome de aerólito. Uma segunda pedra, perfeitamente redonda, arrancou uma saborosa coxa de torcaz da mão de Conselho, dando ainda mais peso àquela observação. Levantamo-nos os três, com os fuzis nos ombros, nos preparamos para responder a um eventual ataque. Serão macacos? Perguntou Ned Land. Quase, respondeu Conselho, são selvagens. Ao escaler! Bradei, correndo para o mar. De fato, só nos restava bater em retirada, já que cerca de 20 nativos, armados com arcos e fundas, apareciam apenas 100 metros na orla da mata, que escondia o horizonte do lado direito. O escaler encontrava-se encalhado a 20 metros de onde estávamos. Os selvagens aproximavam-se lentamente, embora esbanjassem as demonstrações mais hostis. Choviam pedras e flechas. Ned Land recusará-se a abandonar suas provisões, e apesar da iminência do perigo, conseguiu fugir com certa rapidez, sobraçando o porco de um lado e o canguru do outro. Levamos 2 minutos para chegar à praia. Carregar o escaler com as provisões e as armas, empurrá-lo para o mar, montar os remos, foi tudo uma questão de instantes. Não havíamos percorrido 400 metros, quando 100 selvagens, berrando e gesticulando, entraram na água até a cintura. Esperei que aquela aparição atraísse alguns homens do Nautilus à plataforma. Mas não, a imponente embarcação, deitada ao largo, permanecia absolutamente deserta. 20 minutos depois, subíamos a bordo. Os alçapões estavam abertos, e após atracar o escaler, vimos-nos dentro do Nautilus. Desci ao salão, onde ressoavam alguns acordes. O Capitão Nemo, curvado sobre o órgão, achava-se mergulhado num êxtase musical. Capitão! E interpelei-o. Ele não me ouviu. Capitão! Repeti, tocando-o com a mão. Assustado, ele se voltou e respondeu. Ah, é o senhor, professor? Bons ventos o trazem. Fez boa caçada, herborizou com sucesso? Sim, capitão, admiti, mas infelizmente trouxemos junto conosco um inquietante bando de bípedes. Que tipo de bípedes? Selvagens. Selvagens. Respondeu o Capitão Nemo, num tom irônico. Então o professor se espanta de encontrar selvagens numa parte qualquer deste globo? Onde é que não há selvagens? E, a propósito, estes que chama de selvagens, serão eles piores que os demais? Mas, capitão. Pois eu, professor, encontrei-os em toda parte. Entendo, repliquei, mas se não quiser recebê-los a bordo do Nautilus, acho bom tomar certas precauções. Tranquilize-se, professor, não há nada com que se preocupar. Mas eles são muitos. Quantos contou? Pelo menos 100. Professor Aronnax, disse o Capitão Nemo, cujos dedos haviam retornado às teclas do órgão, ainda que todos os nativos da Papuásia estivessem reunidos nessa praia, o Nautilus nada teria a temer de seus ataques. Os dedos do capitão percorreram o teclado do instrumento, e notei que ele só feria as teclas pretas, o que dava uma cor essencialmente escocesa às suas melodias. Dali a pouco se esqueceu de minha presença e mergulhou num devaneio que procurei não mais dissipar. Subi à plataforma. Já era noite, pois nas baixas latitudes o sol se põe rapidamente sem crepúsculo. Eu vi a ilha geboroar apenas confusamente, mas as fogueiras acesas diziam que os nativos não planejavam deixar a praia. Assim fiquei por muito tempo, pensando ora naqueles nativos, sem mais temê-los, pois a imperturbável confiança do capitão me confortava, ora esquecendo-os para admirar os esplendores daquela noite dos trópicos. Minhas recordações voavam para a França, no rastro daquelas estrelas zodiacais que a iluminariam dentro de poucas horas. A lua brilhava em meio às constelações do zênite, o que me fez pensar que, dali a 2 dias, o fiel e benevolente satélite ressurgiria naquele mesmo lugar para levantar as marés e arrancar o Nautilus de seu leito de corais. Em torno da meia-noite, vendo que estava tudo tranquilo nas águas escuras e sob as árvores da praia, voltei à minha cabine e dormi pesadamente. A noite transcorreu sem incidentes. Com certeza, a visão do monstro encalhado na baía assustava os papuas, pois os alçapões, que permaneciam abertos, constituíam um acesso fácil ao interior do Nautilus. Às 6 da manhã do dia 8 de janeiro,
subia à plataforma. As sombras da madrugada se erguiam e a ilha logo surgiu através da bruma dissipada, primeiro suas praias, em seguida seus cumes. Os nativos continuavam lá, mais numerosos do que na véspera, talvez 500 ou 600 deles. Alguns, aproveitando a maré vazante, tinham avançado até as cabeças de corais, a menos de 400 metros do Nautilus, e pude distingui-los com facilidade. Eram de fato genuínos papuas, de compleição atlética, homens de raça esbelta, fronte larga e alta, narizes grossos, mas não achatados, dentes brancos. Sua carapinha, tingida de vermelho, contrastava com um corpo negro e luzidio como o dos núbios. Do lobo de suas orelhas, bífidas e repuxadas, pendiam fieiras de ossinhos. Nus em sua maioria, entre eles percebi algumas mulheres, vestidas, dos quadris até os joelhos, com uma verdadeira anquinha de plantas presa num cinto vegetal. Alguns chefes enfeitavam o pescoço com um crescente colares com penduricalhos vermelhos e brancos. Quase todos, armados com arcos, flechas e escudos, carregavam no ombro uma espécie de rede, contendo pedras redondas que suas fundas arremessavam com destreza. Um desses chefes, bem próximo do Nautilus, examinava-o detidamente. Devia ser um mago da alta hierarquia, pois vestia uma tanga de folhas de bananeiras, denteada nas extremidades e pintada em cores chamativas. Não me seria difícil abater aquele nativo, que se achava a pouca distância, mas preferia guardar demonstrações efetivamente hostis. Entre europeus e selvagens, os europeus devem reagir, e não atacar. Durante todo o tempo da maré vazante, os nativos rondaram o Nautilus. Embora não fizessem muito alarido, ouvi-os repetir várias vezes a palavra Ace, e, pelos seus gestos, compreendi que me convidavam a ir à terra, convite que julguei por bem declinar. Nesse dia, portanto, o Scaler não deixou seu alvéolo, para a grande contrariedade de Mestre Land, que não pôde completar seus estoques. O habilidoso canadense então empregava seu tempo preparando as carnes e farinhas que trouxera da ilha Gueboroar. Quanto aos selvagens, voltaram para a praia em torno das 11 da manhã, tão logo as cabeças de coral começaram a desaparecer sob o fluxo da pré-mar. Como seu número crescerá consideravelmente, tudo indicava que viessem das ilhas vizinhas, ou da Papuásia propriamente dita. Entretanto, não percebi uma única piroga indígena. Não tendo nada melhor a fazer, imaginei dragar aquelas belas águas límpidas, que revelavam uma profusão de conchas, oófitos e plantas pelágicas. Era o último dia do Nautilus naquelas paragens, isto é, se desencalhasse no dia seguinte, conforme a promessa do capitão Nemo. Chamei então Conselho, que me trouxe uma draga pequena e leve, quase igual às usadas para pescar ostras. E os selvagens? Ele me perguntou. Que o patrão me perdoe, mas não me parecem tão maus assim. Em compensação, são antropófagos, meu rapaz. É possível ser antropófago e um homem direito, respondeu o Conselho, assim como ser guloso e honesto. Uma coisa não exclui a outra. Está bem, Conselho, admito que são antropófagos honestos e que devoram honestamente seus prisioneiros. Entretanto, como não faço questão de ser devorado, nem mesmo honestamente, vou ficar de sobreaviso, pois o comandante do Nautilus parece não tomar nenhuma precaução. E agora, mãos à obra. Pescamos ininterruptamente durante 2 horas, mas sem apanhar nenhuma raridade. A draga enchia-se de orelhas de Midas, harpas, melânias, principalmente, dos mais belos martelos que eu já vira até então. Também pescamos algumas holotúrias, ostras perlíferas e uma dúzia de pequenas tartarugas, que foram separadas para a dispensa de bordo. Contudo, quando eu menos esperava, capturei uma maravilha, melhor dizendo, uma deformidade natural, raríssima de encontrar. Conselho acabava de acionar a draga e o aparelho subia, carregado com uma profusão de conchas bastante comuns, quando, subitamente, ele me viu meter o braço dentro da rede, retirar uma concha e soltar um grito de conquiliólogo, isto é, o grito mais lancinante que a garganta humana pode produzir. O que houve, patrão? Assustou-se Conselho. Foi mordido? Não, meu rapaz, e, no entanto, de bom grado eu teria pago com um dedo a minha descoberta. Que descoberta? Essa concha, eu disse, mostrando o objeto de meu triunfo. Mas é simplesmente uma oliva porfíria, gênero das olívias, ordem dos pectinibranquios, classe dos gastrópodes, ramo dos moluscos. Sim, Conselho, mas em vez de suas volutas rodarem da direita para a esquerda, nessa oliva elas vão da esquerda para a direita. Será possível? Exclamou Conselho. Sim, meu rapaz, é uma concha sinistrógira.
Uma concha sinistrógira. Admirou-se Conselho, com o coração palpitando. Observe a espiral. Ah, patrão, creia-me, disse Conselho, pegando a preciosa concha com a mão trêmula, nunca senti emoção igual. E não faltavam motivos para isso. Sabemos, com efeito, como observaram os naturalistas, que o distrismo é uma lei da natureza. Os astros e seus satélites, em seu movimento de translação e rotação, movem-se da direita para a esquerda. O homem usa mais a mão direita do que a esquerda, e, consequentemente, seus instrumentos e aparelhos, escadas, fechaduras, cordas de relógio etc. são articulados de modo a ser operados da direita para a esquerda. Ora, a natureza em geral obedece a essa lei ao espiralar suas conchas. Todas são destras, com raras exceções. Quando por uma eventualidade qualquer sua espiral é canhota, os colecionadores pagam seu peso em ouro. Estávamos absortos na contemplação de nosso tesouro, e eu me prometia enriquecer o museu com ele, quando uma pedra, desastradamente lançada por um nativo, veio quebrar o precioso exemplar na mão de Conselho. Dei um grito de desespero. Conselho agarrou meu fuzil e apontou para um selvagem, que balançava sua funda a 10 metros de distância. Fiz menção de detê-lo, mas o tiro partiu e destroçou a pulseira de amuletos pendurada no braço do indígena. Conselho, gritei. Conselho. O quê? O patrão não viu que foi o canibal que começou? Uma concha não vale a vida de um homem. Afirmei. Ah, desgraçado! Exclamou Conselho. Eu teria preferido que ele me quebrasse o ombro. Conselho estava sendo sincero, mas não pude concordar com ele. Enquanto isso, o cenário se alterara sem que o percebêssemos. Cerca de 20 pirogas cercaram o Nautilus. As embarcações, esculpidas em troncos de árvore, compridas, estreitas e bem balanceadas para um ataque, equilibravam-se por meio de uma dupla maroma de bambu, que boiava na superfície da água. Eram manobradas por exímios remadores seminus, e eu não via seu avanço sem preocupação. Era evidente que aqueles papuas já haviam tido contato com europeus e conheciam seus navios. Mas o que pensavam daquele cilindro de ferro espichado na enseada, sem mastros e sem chaminé? Nada de bom, pois, se a princípio haviam mantido uma distância respeitosa, ao vê-lo imóvel recuperavam pouco a pouco a confiança e procuravam se familiarizar com ele. Ora, precisamente essa familiaridade é que era preciso impedir. Nossas armas, que não produziam detonação, não impressionavam nem um pouco os indígenas, que só mostram respeito por trabucos barulhentos. O raio, sem os estrondos do trovão, pouco assustaria os homens, embora o perigo esteja na descarga elétrica e não no barulho. Nesse momento, as pirogas aproximaram-se do Nautilus, alvejando-o com uma nuvem de flechas. Diabos! Uma saraivada! Assustou-se Conselho. E talvez de flechas envenenadas. Temos que avisar o Capitão Nemo, eu disse, entrando pelo alçapão. Não vendo ninguém no salão, ousei bater na porta do quarto do capitão. Entre, foi sua resposta. Obedeci e encontrei o Capitão Nemo às voltas com uma equação em que não faltavam x e outros sinais algébricos. Atrapalho? Eu disse, por polidez. De fato, professor Aronnax, respondeu o capitão, mas suponho que tem sérias razões para esta visita. Das mais sérias. Estamos cercados pelas pirogas dos nativos, e dentro de poucos minutos seremos atacados por centenas de selvagens. Ah! Reagiu tranquilamente o Capitão Nemo. Eles vieram com as pirogas? Sim, senhor. Nesse caso, basta fechar os alçapões. Exatamente, e eu vinha lhe dizer. Nada mais fácil, disse o Capitão Nemo. E, apertando um botão elétrico, transmitiu uma ordem ao posto da tripulação. Tudo em ordem, professor, comunicou-me, após alguns instantes. O escaler está no lugar e os alçapões foram fechados. Imagino que não receie que esses cavalheiros destruam muralhas que os projéteis de sua fragata não conseguiram trespassar. Não, capitão, mas existe outro perigo. E qual seria, professor? É que amanhã, nesse horário, teremos de reabrir os alçapões para renovar o ar do Nautilus. Não posso contradizê-lo, professor, uma vez que nossa embarcação respira a maneira dos cetáceos. Ora, se nesse momento os papuas ocuparem a plataforma, não vejo como impedi-los de entrar. Então supõe que eles subirão a bordo? Tenho certeza disso.
Muito bem, professor, pois que subam. Não vejo nenhuma razão para impedi-los. No fundo, esses papuas são os pobres diabos, e não quero que minha visita à ilha Geboroar custe a vida de um único deles. Eu ia me retirar, mas o capitão Nemo me reteve e convidou para sentar ao seu lado. Interrogou-me com interesse sobre nossas expedições em terra, sobre nossas caçadas, parecendo não compreender aquela necessidade de carne que atormentava o canadense. Em seguida, vários assuntos afloraram na conversa, e, sem por isso tornar-se mais comunicativo, o capitão Nemo mostrou-se mais amável. Entre outras coisas, acabamos por comentar a situação do Nautilus, encalhado precisamente no estreito no qual Dumont d'Urville esteve prestes a naufragar, e o capitão pronunciou-se a respeito. Esse d'Urville foi um grande marinheiro de vocês, um navegador dos mais inteligentes, o capitão Cook dos franceses. Pobre cientista! Desafiar as geleiras do Polo Sul, os corais da Oceania, os canibais do Pacífico, para vir a perecer miseramente num vagão de trem. Se porventura esse homem enérgico refletiu durante os últimos segundos de sua existência, imagine quais não devem ter sido seus supremos pensamentos. Expressando-se dessa forma, o capitão Nemo demonstrava emoção, o que melhorou o conceito que eu tinha dele. Em seguida, com o mapa nas mãos, recapitulamos os feitos do navegador francês, suas viagens de circunnavegação, sua dupla incursão ao Polo Sul, que resultou na descoberta das terras Adélia e Luís Felipe, e, por fim, seus levantamentos hidrográficos das principais ilhas da Oceania. O que d'Urville fez na superfície dos mares, declarou o capitão Nemo, eu fiz no seio do oceano, e mais fácil e completamente do que ele. A Astrolabe e as Elei, varridas sem descanso pelos furacões, não chegavam aos pés do Nautilus, tranquilo gabinete de trabalho, um verdadeiro sedentário no meio das águas. Em contrapartida, capitão, retruquei, há um ponto de convergência entre as corvetas de Dumont d'Urville e o Nautilus. Qual, professor? É que o Nautilus encalhou como elas. O Nautilus não encalhou, professor, respondeu-me friamente o capitão Nemo. O Nautilus é feito para repousar sobre o leito dos mares, e não terei que empreender os penosos trabalhos e manobras a que d'Urville se viu obrigado para desencalhar suas corvetas. A Astrolabe e a Zélei quase pereceram, mas meu Nautilus não corre qualquer perigo. Amanhã, no dia estipulado, no horário estipulado, a maré irá içá-lo mansamente e ele retomará sua navegação através dos mares. Capitão, eu disse, não duvido. Amanhã, acrescentou o capitão Nemo, levantando-se, às 2h40 da tarde, o Nautilus flutuará e deixará, incólume, o Estreito de Torres. Pronunciando estas palavras num tom lacônico, o capitão inclinou-se ligeiramente. Era uma despedida, e voltei a meu quarto. Lá encontrei Conselho, ansioso por saber o resultado de minha entrevista. Meu rapaz, respondi, quando sugeri ao capitão que o Nautilus estava ameaçado pelos nativos da Papuásia, ele me respondeu com uma ironia mordaz. Logo, só lhe posso dizer uma coisa, confie nele e durma com os anjos. O patrão não necessita de meus serviços? Não, meu amigo. O que faz Ned Land? O patrão me dê licença, respondeu Conselho, mas o amigo Ned está às voltas com um patê de canguru muito promissor. Enfim, a sós, me deitei e dormi muito mal, pois ouvia o barulho dos selvagens pisoteando a plataforma e emitindo gritos ensurdecedores. A noite transcorreu dessa forma, sem que a tripulação saísse da inércia habitual. Preocupavam-se tanto com a presença daqueles canibais quanto os soldados de um forte inexpugnável com formigas percorrendo sua blindagem. Às 6 horas da manhã, eu estava de pé. Como os alçapões não haviam sido abertos, o ar do interior não fora renovado. Os reservatórios, porém, abastecidos para qualquer eventualidade, funcionaram adequadamente e lançaram alguns metros cúbicos de oxigênio na rarefeita atmosfera do Nautilus. Trabalhei no meu quarto até o meio-dia, sem ter visto o capitão Nemo um instante sequer. A bordo não se percebia nenhum preparativo para partirmos. Esperei mais um pouco e me dirigi ao grande salão. O relógio de pêndulo marcava 2h30. Dali a 10 minutos a maré atingiria seu nível máximo de altura e, se a promessa do capitão Nemo não fosse pura presunção, o Nautilus se libertaria imediatamente. Caso contrário, muitos meses se passariam antes que pudesse deixar seu leito de coral. Nesse ínterim, sentimos um leve e auspicioso tremor no casco da embarcação. Sobre seu costado, ouvi rangerem as asperezas calcárias do fundo coralino. Às 2h35, o capitão Nemo apareceu no salão. Vamos partir, anunciou. Foi minha reação.
Dei ordens para que abrissem os alçapões. E os papuas? Os papuas? Respondeu o capitão Nemo, dando ligeiramente de ombros. Não invadirão o Nautilus. E de que maneira? Atravessando os alçapões que o senhor mandou abrir. Professor Aronnax, respondeu tranquilamente o capitão Nemo, ninguém entra assim pelos alçapões do Nautilus, mesmo quando estão abertos. Olhei para o capitão. Não compreende? Insistiu. De forma alguma. Muito bem, venha e verá. Dirigi-me à escada central. Lá, Ned Land e Conselho, intrigados, observavam alguns homens da tripulação abrindo os alçapões, enquanto do lado de fora ressoavam gritos furiosos e vociferações medonhas. Os portalós foram abertos para fora. 20 figuras horrendas apareceram. Porém, o primeiro indígena a encostar a mão no corrimão da escada, lançado para trás por não sei que força invisível, desapareceu dando gritos pavorosos e pulando feito louco. Outros 10 lhe sucederam e tiveram a mesma sorte. Conselho estava em êxtase. Ned Land, obedecendo a seu temperamento, correu para a escada, mas, assim que agarrou o corrimão, também foi derrubado. Com 1000 demônios! E exclamou. Levei um choque. Essa palavra explicou tudo. Não era mais um corrimão, passará a ser um cabo metálico, carregado de eletricidade, que chegava na plataforma. Qualquer um que o tocava era sacudido por tremores, e esses tremores teriam sido fatais se o capitão Nemo houvesse lançado nesse condutor toda a corrente de seus motores. Não seria exagero afirmar que, entre os invasores e ele, estendera-se uma rede elétrica inexpugnável. Apavorados, os papuas bateram em retirada, enquanto, rindo, consolávamos e massageávamos o azarado Ned Land, que praguejava feito um possesso. Nesse momento, porém, o Nautilus, soerguido pelas últimas ondulações da maré naquele 40º rigoroso minuto estipulado pelo capitão, deixou seu leito de coral. Sua hélice fustigou as águas com uma lentidão majestosa, sua velocidade aumentou gradualmente, rasgando a superfície do oceano, e ele escapou são e salvo das perigosas gargantas do Estreito de Torres.